Amada congregação do Senhor Jesus, por favor, abramos as Escrituras no livro de Josué, capítulo 10, os versos de 1 a 15. Josué, capítulo 10, os versos de 1 a 15. Faremos essa leitura de forma alternada, irmãos. Josué capítulo 10, os versos de 1 a 15. E o verso de número 15 nós leremos a uma só voz. Josué capítulo 10, os versos de 1 a 15. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeon e pelejaram contra ela. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Queridos, post tenebras lux, se afirma que o maior avivamento da história é a Reforma Protestante. Então, depois que a igreja passou por um período de trevas, nós vivemos o maior período de luz. E pela graça do Senhor Deus, cremos que estamos vivendo algo parecido. Fomos bombardeados esses dias com a certeza de que há 150 anos, por uma definição espúria vinda de evolucionismo e naturalismo, a humanidade viveu o que está vivendo. Então, irmãos, de uma forma maravilhosa, as Escrituras dizem: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E um dos nossos hinos,
uma vez que a nossa inódia é bendita e como é, um dos nossos hinos, ele vai dizer assim: eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos, e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Festa, 18 anos de organização dessa igreja. E nós vamos agradecer a Deus pelos nossos inimigos. Nós vamos agradecer por todas as lutas, por aquilo que nós estamos vivendo que nos contrapõe. E vou explicar por quê, irmãos. Todas as grandes corporações do mundo são desafiadas a romper com o status quo. Se você quer matar uma grande empresa, uma grande corporação, deixa sem fazer nada, deixa acomodada. E ela não se preocupa em produzir melhor e também em nem produzir o melhor. Então, todas as vezes que nós somos desafiados, nós colocamos em prática aquilo que eu posso superar. E as Sagradas Escrituras nos fazem isso hoje, um desafio com a mensagem, com o tema de os nossos inimigos numerosos. Vamos orar, irmãos, pedindo para que Deus nos fale? Amado Deus, eis aí o teu povo, eis aqui o teu servo, eis as Sagradas Escrituras abertas, e nós gostaríamos que o Senhor desembainhasse a tua espada e cravasse no nosso coração. Ao voltarmos para casa hoje, ó Deus, voltaremos com alegria, porque teremos certeza que passamos um tempo na presença do Deus Criador e mantenedor desse universo. Já te somos gratos por aquilo que o Senhor nos fez desde sexta-feira para cá, mas, ó Deus, nos permita que a nossa alegria seja completa. Ao prestarmos culto ao Senhor de uma forma diferente, nós já falamos, oramos, cantamos, mas é a hora de calarmos e ouvirmos o Senhor tratar conosco. Que assim seja, somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio. Fala-nos, para ti mesmo, para a tua honra, é que nós rogamos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, se olharmos para o capítulo 10 de Josué, vejamos ali a história de 5 reis sendo vencidos e 7 reis sendo vencidos. Ao final do verso de número 15, Josué volta com o povo para Gilgal, e no verso de número 42 também. Então são 2 campanhas. Esses 5 primeiros reis que nós estamos tratando aqui hoje são os reis dos amorreus, e a batalha vai se desenvolvendo na região montanhosa. Se você apreciar no verso de número 5 e no verso de número 11, o texto diz assim: na descida, então, eles estão vindo da montanha. A questão é que os 5 reinos, que mais pareciam 5 cidades-estado, elas se juntaram para vir contra o povo de Deus. Quantos soldados teriam ali? Quantos soldados? E mais, irmãos, eles eram da região. Eles conheciam a geografia muito melhor do que aqueles que estavam chegando. Um número deveria ser intimidador, não é verdade? Mas, amados irmãos, por favor, vamos abrir um texto paralelo. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, os versos de 11 até 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, os versos de 11 até 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, os versos de 11 até 17, dizem assim: turbou-se por causa disso o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: não é assim, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu
e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Por favor, você pode repetir comigo o verso de número 16? Respondeu ele, vamos juntos? Não temas. Muito obrigado. Você já ouviu que você com Deus é a maioria? Acho que sim. Você já ouviu que muitas vezes será só você e Deus, mas acredite, Ele é suficiente? E por fim, você já ouviu que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós gostaríamos que esse texto fizesse sentido ao seu coração, pois de fato nós pensamos assim, irmãos: nós estamos com o Senhor e por isso vai tudo bem, pois a vida nos colocará em situações contra muitos e muitos poderosos. Foi assim ontem, provavelmente é assim hoje, e tenha certeza, vai continuar sendo amanhã. Então, não é pelo fato de você ser um cristão que, plim, apareceu uma abóboda, te colocou embaixo e nada te acontece. Não, pelo contrário. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos sendo preparados por Deus para lutarmos nas arenas desse mundo. Então, nós continuaremos enfrentando inimigos, muitos e poderosos. Quantas vezes, até o fim, nós estaremos diante de situações dificílimas ou intransponíveis por nós mesmos? Quantas vezes? Quanto nós precisaremos de Deus até o fim? Mas, irmãos, é maravilhoso nós nos despojarmos de todos os paradigmas possíveis. Nós ouvimos do querido Dr. Eberlin que fazer ciência é estar despido de todo preconceito. E a fé também é assim, irmãos, porque nós nos lembramos de um cristão correndo de uns assaltantes, e corre daqui, corre de lá, e corre daqui, corre de lá, e o cristão vê uma pequena entrada, e ele entra ali, e vê que não dá para entrar direito, mas ele se esconde, e ele começa a orar, dizendo assim: Deus, manda uma legião de anjos para me livrar desses assaltantes, e manda Senhor, e manda Senhor. Aí de repente começou a descer uma aranha, fazendo uma teia. Ele falou assim: Senhor, milícia de anjos, aranha não, Senhor. Aí os bandidos chegaram na porta da caverna e deram uma olhada assim: está aí dentro? Não, não está aí dentro não, você não está vendo que tem até aranha fazendo teia aí? E foram embora. Então, às vezes, irmãos, nós estamos com olhos, uma miríade de anjos, e o Senhor diz assim: uma aranha aqui é suficiente. Nós temos um Deus que sabe exatamente da melhor forma, do melhor tempo, para poder fazer as coisas. E no tempo da maior ciência, no tempo da pós-modernidade do século de número 21, nós somos chamados a repousar a nossa alma, que esse Deus ainda tem e sempre terá todo o controle absoluto sobre todas as coisas. Se o Todo-Poderoso estiver conosco, uma teia basta. Se nós estivermos sem Ele, nada, nem o mais alto dos montes, nem mais o profundo abismo, nada. Então que Deus nos alente mais uma vez a alma, partindo do princípio que os nossos inimigos foram, são e serão numerosos. Diante deles, nós podemos pedir ajuda. Por favor, os versos de 1 a 6, de forma alternada. Diante dos nossos inimigos numerosos, nós podemos pedir ajuda. Josué, capítulo 10, os versos de 1 a 6, de forma alternada. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó, e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles,
Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeon e pelejaram contra ela. Diante dos nossos inimigos poderosos e numerosos, nós podemos pedir ajuda. Você conhece algum homem soberbo que tenha dificuldade para pedir ajuda? E você conhece um homem que seja tão soberbo que ele diz assim: eu não vou pedir ajuda não, para não incomodar os outros. Irmãos, na responsabilidade humana, os homens morrerão muito mais do que as mulheres, porque as mulheres vão mais a médicos, elas fazem mais exames, elas correm mais atrás da saúde. Então, os homens, talvez nós sejamos um pouquinho mais orgulhosos, só talvez. Nessa linha, irmãos, humildade é reconhecer limitações, é reconhecer que existem pessoas mais aptas, mais qualificadas e que podem estar nesse status apenas que momentaneamente, mas nós precisamos delas. Assim, nesses 6 primeiros capítulos, nesses 6 primeiros versos, o povo de Gibeão clama por ajuda. Nos versos 1 e 2, os versos afirmam que o rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, ouvindo que Ai fora tomada e que fora destruída, o seu rei foi morto, ouvindo que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, este homem tremeu, porque era a maior cidade das cidades reais do entorno. E, diz o texto, com homens valentes. Logo, se foi feito assim com Gibeão, e Gibeão passou para o lado de lá, o que vai vir agora para cima de nós aqui? Os versos 3 e 4 estão tratando da convocação dos outros 4 reis. O 5 é a efetivação do objetivo dos maus em vir contra os que fizeram aliança com Israel. E o verso de número 6 é Gibeão clamando a cidade, dizendo: Josué, nos socorra. Mas por que socorrer a Gibeão, irmãos? Fala-se tanto verborragicamente que a Bíblia é favorável à escravidão. Nossa, a Bíblia é um livro ultrapassado e fala da escravidão. Não é, irmãos? Mas ser escravo em Israel era uma bênção. E muitos daqueles que se faziam escravos em Israel, no tempo de saírem foros, encostavam a orelha na soleira da porta para serem furados e para nunca mais saírem dali. O escravo de Abraão foi cogitado como herdeiro de todas as coisas, se ele não tivesse uma prole descendente. Então, irmãos, assim como a Bíblia sempre deu guarida digna àqueles que eram servos, a Bíblia sempre deu a guarida às mulheres, dando notoriedade por todos os tempos, como nenhuma cultura fazia. Dito isto, queridos, vamos socorrer a Gibeão, porque Gibeão faz parte do povo da aliança. No verso 9 e 8, está dito lá: nós somos teus servos. Nós fomos feitos servos da congregação, mas agora nós fazemos parte dessa igreja. Queridos, nós somos escravos de Cristo. Eu sei que isso é um embate para muitos, né? Pastor, eu sou escravo. John MacArthur pede perdão num dos últimos livros que ele escreveu, porque nós sempre traduzimos doulos como servo, e a melhor tradução é escravo. Então, saiba hoje que você pode ter um dos 2 senhores sobre a sua vida. Ou você será escravo de Cristo, ou você será escravo do diabo. Mas você sempre terá um senhor sobre a sua vida. Irmãos,
Os mais pobres, os mais desprezíveis da congregação dos santos devem ser cuidados. Eles não podem ser injustiçados. Se nós temos um rei que exige de nós a obediência às suas leis, nós temos um rei que diz assim: não se preocupe, você está embaixo das minhas mãos. Eu tomo conta de você, eu provenho por você, eu te salvo. Então, essa é a relação do relacionamento que nós temos com Cristo, o nosso Deus. Tanto é que o Salmo 119, 94, o salmista vai dizer assim: sou teu, Senhor, salva-me. A maior argumentação, queridos, que nós temos para com Deus: Senhor, o Senhor sabe como é que eu sou, o Senhor sabe quem eu sou, exatamente, mas eu sou teu, eu tenho dono, eu sou do Senhor. E é muito bom pertencer ao Senhor Jesus. Quando os nossos inimigos se colocam juntos em posição de batalha contra nós e nos ameaçam engolir, nós precisamos lembrar que nós temos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores por nós. Queridos, por favor, fé é o oposto de ansiedade. Ansiedade se chama incredulidade. Mais alto, por favor. Ansiedade se chama incredulidade. É o que nós estamos vivendo como a igreja da era pós-moderna. Ansiedade se chama incredulidade prática. Creio em Deus, Deus está no controle. Tá, pastor, tudo bem. Mas nós precisamos de fato viver o seguinte: temos inimigos? Cada dia o seu próprio mal. Temos inimigos? Como é que vai ser? Não sei. Eu tenho um Deus. Irmãos, Deus sabia que os 5 reinos estavam se juntando? Alguma coisa escapuliu? Será que o Senhor tirou um cochilinho, né? Se juntaram ali na hora que eu estava na soneca. Não. Deus, na sua estratégia soberana, Ele diz assim: deixa juntar tudo. É mais fácil para passar o rodo e levar tudo de uma vez. Pode deixar juntar. Junta os 5. Então, irmãos queridos, a primeira coisa é: nós temos inimigos poderosos que se ajuntam. Sim, temos. Mas em segundo lugar, esse texto nos ensina que nós temos inimigos poderosos, que o Senhor, o nosso Deus, os pode exterminar. Por favor, os versos de 7 a 11, mais uma vez, de forma alternada, diz assim o texto: então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Sucedeu que, fugindo ele de diante de Israel, à descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Irmãos, nós temos inimigos poderosos. Nós tínhamos inimigos poderosos e, parabéns, nós continuaremos tendo inimigos poderosos até o último dia. Mas o nosso Deus os pode exterminar. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O teu aguilhão foi vencido pelo amado Senhor Jesus. Nos versos de 7 a 8, Josué vai em socorro. Deus incentiva Josué a socorrer os gibeonitas. Como é que é isso, irmãos? Será que o rei de Jerusalém pensou assim: eles são cananeus também, Josué não vai se importar com ele não, né? E no final das contas eles usaram uma estratagema desonesta, uma fraude para conquistar essa aliança. Josué não vai se importar com isso não. Irmão, seria uma atitude comum ao mundo, né? Estou com você enquanto está dando tudo certo. Você já percebeu como é que é assim? Nós cumprimentamos todo mundo: ei, meu irmão, tudo bem? Na expectativa que todo mundo responda: tudo bem. No dia que o outro disser assim: não está bom não e tal, você nunca mais pergunta, né? Então, está aqui. Os gibeonitas entraram numa situação terrível. E agora?
E agora o homem de Deus, que tem o caráter do Deus que ele serve, ele tem que honrar a palavra dada aos gibeonitas. Ele tem que socorrer aqueles que agora fazem parte do povo. Queridos crentes do século 21, que beleza que nós temos palavra, né, irmãos? Que beleza que nós também estamos socorrendo, preocupados com os nossos. Isso é maravilhoso. Queridos, Josué sabia que os gibeonitas, ainda que por fraude, tinham adotado a fé e a adoração a Yahvé, mas isso os coloca debaixo da proteção e das asas do Senhor. Desta feita, como parte da congregação, Israel tinha a obrigação de protegê-los. Mais uma vez, as pessoas menos favorecidas e nobres da igreja, são irmãos de fato, e nós temos a primeira obrigação com as pessoas de casa. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: olha, se eu não trato bem os de casa, eu sou pior do que os descrentes. Então, de uma forma bendita, Josué socorre aqueles que são menos favorecidos, mas são gente nossa. E no verso de número 9, nós vimos que Josué agiu rápido, ele ataca de repente, ele marchou a noite inteira. Ser efetivo, eficiente, voga esforços, povo de Deus. Depois vocês podem chamar o professor Marcos e perguntar para ele quantas noites de sono custou o conhecimento até aqui. Pergunte para ele quanto sacrifício em detrimento dos outros que não faziam vogou aonde ele está. Então, irmãos, não é porque eu sou cristão que as coisas vão cair no meu colo, pelo contrário, eu tenho que dar o melhor de mim para que as pessoas vejam que de fato eu tenho compromisso com a honra de um Deus que honra. No céu, tem gente que diz que nós descansaremos. Não sei, mas o que eu quero lhe dizer a princípio é o seguinte: que os bons soldados de Cristo aprendem a suportar dificuldades, em seguir o Cordeiro aonde quer que Ele nos designar. E não pensem que nós fomos negligenciados por isso, irmãos, por causa dele. Não, de fazer o melhor, de fazer o correto, se nós vamos perder uma noite de sono por amor ao Senhor Jesus. Isso é privilégio. E Josué marcha uma noite inteira. Nos versos de 10 a 11, Josué ataca de forma tão vigoroso foi o Senhor em derrotar por amor ao seu povo. Vocês percebem? Marche, eu vou com vocês. Deus não diz assim: olha, terra prometida, tá? Dei para vocês. Vocês vão tomando uma aguinha de coco aí, um suco legal, que eu vou entregar tudo prontinho. Terra prometida, tá, irmão? Mete o peito, conquista, vai atrás. Irmãos, nós não somos aqueles do ópio do povo. Nós somos gente de valor, gente que pensa, gente que luta. Então, queridos, a congregação de Israel não conquistou a terra pela sua espada, nem pelo seu braço que o salvou. Foi a destra do seu Deus forte. Mas a história do povo de Deus sempre foi assim: Deus dando a ordem e o povo seguindo a ordem, nunca sentado em banco esplêndido da igreja. Qual é o último dos 5 solas, irmãos? Só lhe deu? Glória. Israel conquistou a terra prometida. Sim, Israel conquistou a terra prometida. A glória de quem? Do Senhor, o nosso Deus. No século 21, os crentes humanistas fazem e acontecem. Eu determino. Eu chego a sair de perto, né, quando o sujeito fala assim, né? Então, os crentes do século 21 são esses. Mas o remanescente fiel, diante dos seus inimigos poderosos e numerosos, continuam dizendo: eu tenho um Deus que vai adiante de mim e que pode tratar com todos os meus inimigos. Em terceiro e último lugar, irmãos, os inimigos poderosos e numerosos, Deus pode ouvir diante deles a oração de um homem. Cereja do bolo. 12 a 15, irmãos. Vamos ler de uma única voz, por favor. Josué, capítulo 10, de 12 a 15.
Leiamos, por favor. Então Josué diante dos inimigos poderosos de ontem, de hoje e de amanhã, o nosso Deus pode ouvir a oração de um homem pequenino contra eles. Os versos de 12 a 14, o sol parou e a lua se deteve, diz o texto, por causa da oração de um homem. Por quase 12 horas, irmãos, é o dia do judeu, né? Separação de 12, 24 horas, e o texto diz que por quase mais um dia, quase 12 horas. Meu irmão, você já ouviu falar na lei da inércia? Eu tenho certeza que sim, né? Embora isso tenha um tempo, alguns já estejam com cabelo branco, outros já sem cabelo, mas nós lembramos um pouquinho da lei da inércia. E a inércia diz que todos os corpos tendem a permanecer no estado que estão, a menos que atue sobre eles uma força em sentido contrário. Então, se você está parado, vai continuar parado sem que uma força atue. E aí eu lembro das aulas que tivemos, né? O nada fazendo nada, porque não tinha nada, resolveu do nada fazer tudo. Você ouviu o que eu aprendi, né, professor? Muito bem. Mas a força da inércia diz que o corpo vai ficar parado, se não houver nada para impulsioná-lo. Mas, irmãos, isso quer dizer também que se eu estiver em movimento, e movimento retilíneo uniforme, sem que venha uma força contrária, eu vou continuar o movimento até o resto da vida, né? Mas a inércia te mostra claramente a força quando você, a 60 km por hora, precisa brecar o seu carro. E aí você sente aquela força te prendendo pelo meio, chamada cinto de segurança. E você, meu irmão, tem que usar cinto de segurança, né? Nós temos que usar, preserva a vida e preserva a saúde. Pois bem, irmãos, a 60 km por hora, se você der uma brecada, costuma machucar bastante. Você sabe qual é a velocidade de rotação da Terra? Meros 1.675 km por hora. 1.675 km por hora. Aí um servo de Deus fala assim: Senhor, estamos precisando resolver esse negócio aqui hoje. Não quero esse trem para amanhã, não. Hoje. Deus diz para a terra assim: para aí. Qual é a possibilidade disso acontecer, irmãos? Qual é a possibilidade de tudo permanecer direitinho do jeito que está? O Senhor da história é o Senhor do universo e das leis do universo. Ele rege todas as coisas conforme nós vimos aqui hoje. Nada escapa do seu controle. Esse é o nosso Deus. E por causa da oração de um homem, isso aconteceu. Mas, irmãos, os liberais dizem assim: aconteceu o eclipse do sol, protegendo os soldados cansados de Josué do seu calor. Os outros supõem que esse fenômeno foi causado por uma refração local, não universal. Dilúvio, a mesma coisa. Dos raios do sol, como na escuridão local do Egito. Outra visão explica isso como a linguagem de observação, ou seja, apenas parecia que os homens de Josué, que o sol e a lua estavam parados, quando Deus os ajudou a fazer no único dia de 24 horas, o que eles teriam gastado muito mais tempo. Outros veem isso como uma descrição poética. Mais uma vez, o Gênesis é poético. Não, irmãos, nós estamos diante de um gênero literário chamado
narrativa, e não existe sombra de dúvida, como crentes no Deus verdadeiro, nós preferimos aceitar que nós estamos diante de um monumental milagre da vontade de Deus, aonde um homem diz assim: detenha-te, em hebraico é pare, silencie, a terra parou de girar, ou o sol se moveu na mesma direção, a fim de acompanhar o campo de batalha. A lua também cessou de orbitar temporariamente. Isso deu às tropas de Israel o tempo necessário para terminar com uma vitória completa, que é o verso de número 11. Muito bem, irmãos, os versos de 13 a 15, o livro de Jazar. Jazar significa reto. Pode se tratar do mesmo livro chamado Guerras do Senhor, de Números 21, 14. Mas esse livro também é mencionado em 2 Samuel 1,18, e uma porção ficou registrada em 1, de 19 a 27. Enfim, sobre esse tal livro, parece ter sido uma compilação dos hinos hebraicos em honra aos líderes de Israel que fizeram proezas em batalhas. E tendo vencido gloriosamente mais uma vez, então, Josué volta para Gigal. Bom voltar para casa? Bom demais, né? O professor está voltando daqui a pouquinho. Não tem nada melhor do que voltar para casa. E voltar para casa com uma vitória do nosso Deus. O quanto é maravilhoso, irmãos, voltarmos todos os domingos para casa com aquela certeza que eu passei um tempinho com o Senhor e Ele falou comigo. O quanto isso é maravilhoso. Mas um dia na Jerusalém Celestial, nós não teremos mais que voltar para casa. Nós estaremos em casa. Os nossos inimigos foram finalmente vencidos. Então, irmãos, estamos comemorando 18 anos de muitas lutas. Mas se as lutas são grandes, as vitórias com Deus são sempre. Chegamos até aqui e vamos até o último dia. Os nossos inimigos, numerosos e poderosos, continuarão os mesmos. E quem dera, né? Todos os problemas se resolvessem num só dia. Senhor, para o sol aí que nós vamos resolver esse negócio hoje. E está resolvido para sempre. O mineiro tem uma expressão que eu gosto muito, ele diz assim: ô dó, né? Ô dó doce, né? Quando você acha que está resolvido, a maior luta está chegando logo ali. Você acabou de vencer uma das etapas, outras virão. Queridos, nessa linha de vitórias, os cananeus seriam expulsos para a santificação do povo. Santificação é tarefa hercúlea. O negar-se a si mesmo, o tomar a cruz, é para gente de imenso valor extrínseco. Não é valor nosso, mas é imputado por Deus. Aquele que crê que não precisa apressar ou concluir a promessa, irmãos, não, esse negócio aí vai acontecer, os salvos vão ser salvos mesmo, eu não preciso estudar. Não, irmãos, nós somos aqueles que têm ardor por sermos desafiados, por contribuirmos com o que podemos para a glória do nosso Deus, para o desenvolvimento do seu reino. Então, Josué esperou que os cananeus fossem os agressores. Ele para lá em Gilgal e espera que eles se reúnam contra ele. Nós precisamos correr atrás de pecado, irmãos? Tem gente dizendo que no tempo do reteté, né? Se nós estamos sendo edificados de um lado por coisas tão maravilhosas, né? De vez em quando eu tenho recebido uns vídeos do reteté. E corre atrás do diabo, pisa no pescoço do capeta e coisa assim. E, puxa vida, Josué não vai atrás do pecado, irmãos. Josué fica lá quietinho e o pecado vai atrás do povo de Deus. Irmãos, de fato, nós ficamos em casa, nós tomamos conta, nós nos guardamos, mas as provações continuam vindo. E sabemos, pois, que todas as coisas cooperam e cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a nossa certeza. E, queridos, sobre as pedrinhas de granizo, Matthew Henry diz assim: elas de fato eram milagrosas. Observe, a fonte delas era Deus. O seu tamanho, grande.
massacre. Essas pedras fizeram mais do que a espada. 4, a sua seletividade. Elas apenas acertaram o inimigo. 5, a sua extensão, tão distante quanto a Zeca. 6, a sua situação durante uma descida e enquanto Deus fez com que o sol ficasse parado. 7, a sua semelhança com as pedras milagrosas que Deus lançará diante da sua ira futura em Apocalipse 16, 21. Inimigos inúmeros, sempre os teremos. Os filhos das trevas são maioria nesse mundo. E o Senhor Jesus disse assim, que os filhos das trevas são mais atilados do que os filhos da luz. São mais espertos, né? São mais... Lembre-se, observando então os parâmetros humanos. Eles são maiores, eles são mais fortes. Mas se Deus é por nós, nós somos o vermezinho de Jacó. Nós somos o povozinho de Deus. Meu pai Eliseu, olha a quantidade de soldados. Você não sabe que os que estão conosco são muito mais do que aqueles que estão com eles. Irmãos, Hebreus 2,17 vai nos dizer, para conforto da nossa alma, porque convia que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Diante dos inimigos, dos mais fortes, dos mais atilados, não caia na besteira de guerrear só. Não caia na besteira de guerrear só. Irmãos, as crianças são uma bênção na igreja. Estão quietinhas hoje, que coisa. Pode beliscar os meninos, não. E os menininhos, né? Normalmente sempre tem um irmão mais velho. Aí ele arranja uma confusão, ele diz assim, espera aí que eu vou chamar meu irmão para você. Né? Irmãos, no cristianismo nós acreditamos que ser cristão não é ser autossuficiente, mas completamente dependente do Senhor Jesus. Diante dos nossos inimigos poderosos, nós temos um que é poderoso para nos socorrer em tudo aquilo que ele foi tentado e foi provado. Nós confiamos no amado da nossa alma para nos fazer vencer até o último dia. E aqui, como diz o mineiro, aqui, é bem provável que a terra não pare outra vez. Deus não tem a obrigação de parar a terra mais uma vez. Mas existe um relato para que você saiba que Ele é todo poderoso para fazê-lo e para fazer outra vez se quisesse, mas para poder fazer alguma coisa que surpreenda tanto quanto ou mais. Lutas, inimigos poderosos, impossíveis, sim, mas o Deus continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Amém. A Ele seja toda a honra e toda a glória, porque chegamos até aqui e vamos continuar marchando para a glória do nome dEle. Queridos, vamos ficar de pé, por favor. Reverendo Ricardo, por favor.